Quero ver quem vai falar no 1 ou no 5. Tá pronto, o YouTube tá rodando já. Tá pronto já. Boa noite, como é que vocês estão? Nós estamos aqui no Centro de Adoração e Fé, com o nosso Bispo Flávio, do Ministério Nova Terra, que é um estudioso, né, de Apocalipse. Nós já tivemos uma série e nós vamos partir para mais uma exposição dessa série. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre arrebatamento. Eu estou aqui com o meu pastor, Sérgio Túlio, da Igreja de Cristo, Elias Magalhães. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer um tic-tac, como se fosse o jogo do Barcelona. Perguntas e respostas rápidas, para que a gente possa ter um diálogo mais expressivo mais à frente. Porque como o tempo é curto e o assunto é longo, nós vamos demandar um pouco de tempo. Primeiramente, para a gente... Só uma coisa. Na semana passada as pessoas fizeram perguntas. Fizeram. E hoje... Estão aqui. Estão aí, tranquilo. Aí essas perguntas vão ser feitas de maneiras mais exatas, sem muita explicação, para que a gente possa passar para a parte do arrebatamento. E porque nós vamos hoje comentar sobre esse assunto. Eu quero passar para o pastor Túlio, que vai começar com essas perguntas. Boa noite a todos, boa noite, Bispo Flávio, boa noite, Alex. Só fazendo uma colocação, o tic-tac que ele quis dizer é do Atlético Mineiro. Os irmãos, os amigos mineiros aí se alegram, né? Muito bem, Bispo Flávio, seu cumprimentar os nossos participantes. Boa noite a todos, é um prazer, uma honra estar com vocês. Eu quero dizer que esse estudo, nesses dias, não são da nossa igreja. Eu estou participando na live da igreja lá da Cristo, lá do Elias Magalhães. Eu sempre nunca dou conta de falar icuna. E, como eu disse, Centro de Adoração e Fé, porque em cada lugar nós chamamos sempre Igreja de Cristo. Mas tem duas igrejas no setor Bueno, então nós colocamos Centro de Adoração e Fé para que não pudesse ficar diferenciado uma da outra. Muito bem, ICUM é a Igreja de Cristo de Elias Magalhães. Bispo Flávio, na semana passada não tivemos condição de, mesmo porque também não se esgota um assunto como esse, né? Não. Mas trazer um conhecimento dentro do nosso conhecimento, daquilo que temos por revelação, algumas perguntas que ficaram, não seriam pendentes, mas talvez pouco esclarecida para alguns. Eu enumerei aqui aquelas que foram mais repetitivas, e a primeira delas foi uma pergunta muito incisa, uma pergunta, inclusive, um amigo meu, padre, lá da comunidade do Parque das Flores, eu encontrei com ele e ele me perguntou isso, não como algo ofensivo, mesmo porque nós não estamos aqui com o propósito de ofender ninguém, falar sobre religião de ninguém, pelo contrário. Eu acho que nós falamos da Bíblia Sagrada, e mesmo porque a Bíblia Sagrada da Igreja Católica é a mesma coisa. Nós temos a mesma Bíblia, seguimos o mesmo Deus, reconhecemos o Jesus da mesma forma que eles. Mas a primeira pergunta foi incisiva, igual ele disse. O anticristo é o Papa? Não, não é. O Papa é o falso profeta. São duas bestas no Apocalipse. Uma besta é chamada anticristo e a outra falso profeta. O falso profeta é o Papa. O anticristo é o bispo Macedo? Não tem como, porque o anticristo é uma autoridade política e Macedo é uma autoridade religiosa. O falso profeta é político e religioso. Então o Macedo não encaixa nenhuma das duas. Por que afirmar que a pandemia tem alguma coisa a ver com a manifestação do anticristo? A gente pode citar várias coisas. Vou citar uma. O anticristo vai vir para ter um controle mundial.
Eu poderia falar aqui um monte de coisa a respeito disso, Sim. mas, basicamente, como ele disse, rapidamente, a coisa é assim. É a primeira vez na história do mundo que um setor da ONU, vamos dizer a OMS, deu uma ordem e o mundo inteiro cumpriu. Essa é a função do anticristo. Dominar o mundo, governar o mundo, governo mundial. Então, onde você for no mundo hoje, está lá cumprindo uma ordem da OMS. Foi um teste no sistema que já está implementado e que funciona. Mostrou que funciona, só isso. O anticristo talvez poderia ser uma figura mitológica, uma vez que o livro de Apocalipse ele é cheio de figuras. Aí tem uma confusão, né? Quem fez a pergunta acho que não conhece muito. O livro de Apocalipse tem figuras de linguagem, não mitológicas. Figuras mitológicas você vai ver, a ideia que nós temos são as figuras mitológicas da Grécia, que falam de mitos, de heróis, de histórias que não são verdadeiras. A Bíblia fala de figuras de linguagem, não mitológicas. Ela tem figuras de linguagem que nós estudamos na escola, mesma coisa. Ela fala, mulher simboliza igreja, água são povos, línguas e nações. Tudo isso que tem como figura no livro de Apocalipse, o próprio livro explica. Não tem nenhuma figura do livro que não seja explicada. Então, o anticristo não seria uma figura? Não, é uma pessoa e um sistema. O anticristo já está na Terra? Já. Quantos anos ele teria? Não sei, mas ele deve estar atuando na política hoje já. Ele não é um homem velho, deve ser um político novo. O anticristo, quer dizer, antes de Cristo, se for, obrigatoriamente ele se manifestaria antes da vinda de Cristo? Na verdade, não é antes de Cristo, aí é data do calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Anticristo significa opositor a Cristo. É alguém que é contra Cristo. Não é antes de Cristo. É possível que o anticristo seja o presidente da França? Pode ser. Ele encaixa em muitas coisas, como por exemplo, ele fez lá o acordo das 10 nações que está escrito no livro de Apocalipse. E mais outras coisas que eu vou mostrar hoje ainda também a respeito disso. Mas pode ser que simplesmente ele vai montar tudo e o anticristo ser outra pessoa que vai lá. Só um lobby. Hoje, ele encaixa em 80% de tudo que diz a profecia a respeito do anticristo. Dentro desse primeiro momento de perguntas, nós vamos passarmos para o arrebatamento, sobre o conteúdo de arrebatamento. O que você acrescentaria sobre o anticristo para a gente poder passar esse primeiro momento? Eu entendo que esse assunto anticristo é talvez o assunto mais importante desses dias, porque de fato ele vai aparecer e ele vai cuidar da terra. Então, a primeira coisa, nós semana passada mostramos algumas coisas, né? Eu falei que uma das descrições que estão lá na Bíblia é que o anticristo vai ser apoiado por 10 nações. E eu mostrei que o Macron já fez esse acordo, né? Ele propôs e agora está pronto esse acordo para 2020, né? De 10 nações lá no mercado comum europeu da Europa. Mostrei isso semana passada, está aí. Mas tem uma coisa: como é que esse vírus é disseminado no meio do mundo? Como é que a gente pode pensar isso? Por viagens. Eles chamam isso de vírus de rico, porque só rico viaja. Mas não é, trabalhador viaja também. Então, se as pessoas ficassem quietas nas suas cidades, se ninguém fosse na China, se nenhum chinês saísse pelo mundo, estava tudo tranquilo ou não? Sim. Então, imagina só que depois dessa pandemia, todo mundo vai ter que voltar a viajar, certo? Como é que a gente pode controlar para que não haja mais pandemias? Qual a ideia que vocês têm? Se partindo desse princípio de transmissão por viagens, por relacionamentos de lá, aqui, lá, não viajar. Sim, mas eles vão fazer uma coisa que a Organização Mundial de Saúde, junto com Macron,
e junto com outro rapaz que vocês conhecem, chamado Bill Gates, pela Fundação Bill e Melinda Gates, são os maiores apoiadores da Organização Mundial de Saúde financeiramente. Eles estão juntos fazendo uma vacina. Aí você olha para essa notícia e pergunta assim, o que tem a ver Macron com vacina mundial? Tem alguma coisa? Por quê? O que tem a ver Bill Gates e ONU com uma vacina? Deixa eu explicar para vocês. Imagine que se você só vai poder viajar, isso já acontece algumas vezes, por exemplo, eu vou para Israel. Para embarcar, eu tenho que ter um cartão internacional, quem já viajou sabe, dizendo que eu já fui vacinado de febre amarela. Isso, Hoje. sim, mas não só para Israel, você fez a estação de Israel. Sim, mas para Israel eu sou obrigado a ter. Se eu vou para Israel, para entrar no avião eu tenho que ter a vacina, senão não me deixa entrar. Agora imagina com essa pandemia e com outras talvez que virão, se você não tiver um cartão de vacina para entrar e para sair de qualquer dessas nações. É o que vai acontecer. Como é que vai ser o controle de vacinas? Tem um vídeo muito explicativo sobre isso, que as vacinas vão ser controladas por chips, que vão ser injetados no corpo de cada ser humano. Então você vai ter um controle, de fato, igualzinho se você fosse numa granja, ou numa fazenda, que você controla os animais através de um chip. As vacinas serão controladas do mesmo jeito. Então você vai poder viajar se você tiver em dias com as suas vacinas. Isso tem já uma norma pronta, preparada para isso, que vai ser como eles vão impedir de que essas pandemias novamente se esparramem pelas nações do mundo. Então, esse é um assunto. Agora, quem está junto nisso? Macron. Por quê? O que tem a ver Macron com isso? Não tem nada a ver. Agora, há pobreza no mundo? Sim. Muita. E o Macron quer lançar para esse ano, agora, um salário mínimo mundial na ONU. Ele tem um projeto lá para isso. Imagina o cara que faz isso no mundo. Como é que ele vai ser? Como é que as pessoas vão pensar nele? Então, outra coisa que a gente não consegue entender. A Rússia é uma nação, tem um Conselho de Segurança que é formado por 5 nações, o Conselho Permanente de Segurança. A Rússia é uma dessas 5 nações, Estados Unidos também, a França também, a Inglaterra também. Então, essas 5 nações, dentre elas, o Putin, ele diz que quer se encontrar com a Rússia para pôr ordem na casa. Putin encontrar com Macron. Não, e o Putin foi lá, está aqui, isso aqui é no Globo, você pode achar essas matérias todas aqui. Ele foi lá e foi se encontrar com Macron lá no Palácio de Versalhes. Macron está preocupado com os países africanos. Então ele diz que a França e a Europa devem ajudar as nações africanas, perdoando toda a dívida dos governos africanos. Então, esse sistema, se a gente olhar para os jornais, está pronto ou não? Está montado ou não? Vai ser o Macron de Cristo? Não sei, acho que não. Mas que ele está fazendo o papel disso, que ele está correndo para isso, está aí. Caminhando para as considerações finais. Nós estamos começando. Não, sobre o anticristo. Nós vamos entrar em outro assunto, sobre o anticristo. Pelas exposições suas, esses papéis, Macron, se ele não for, pelo menos aquele que está fazendo todo o lobby do aparecimento de um... É ele. Nesse momento, ele se encaixa em 80% de tudo que a gente vê. Isso aqui são notícias que estão nos nossos jornais. Você pode ter acesso. Qualquer um que entrar aí na internet vai ver isso. E nós, então, temos foi anunciado semana passada, e queremos conhecer também sobre o arrebatamento. Lembrando que nós que frequentamos uma igreja católica, apostólica romana, a igreja evangélica, esse termo arrebatamento não nos é nada estranho. Nós entendemos que
certo? Às vezes uma outra situação de quando, como, nós vamos aprender muito com você. Mas muitos dos nossos participantes, eles não sabem nada ou quase nada do arrebatamento. E eu gostaria então que você, entendendo que temos participantes que conhecem, participantes que não conhecem, talvez até nunca tenha ouvido falar, que você nos ajudasse a ter uma compreensão maior. O que é o arrebatamento, como será o arrebatamento. A gente vê muita figurinha dos Flávio. As pessoas de mão dada, olhando para o céu e como se fosse por aí. Eu até acho que não vai ser muito. Tomara que o que eu acho seja o que você vai ensinar, que eu não vou me sentir muito perdido. Mas o que você poderia e como você poderia nos ajudar em relação ao arrebatamento? Sim. É muito importante que a gente esclareça dúvidas. E eu tento fazer isso sem causar mais confusão na mente das pessoas. Nós temos, como eu disse, várias correntes literárias que estudam o livro do Apocalipse. Então eu sei que tem muita gente aí que deve ter perguntas. Eu não sei se estão fazendo perguntas. Se tiver, eu acho que é interessante a gente poder falar sobre algumas coisas. Só um minutinho, deixa eu interromper um pouquinho. Só para lembrar que o pessoal que entrou agora e está me perguntando as perguntas, essas perguntas são da exposição que a gente fez semana passada. Então você que está fazendo a sua pergunta, não se preocupe, daqui a pouco a gente vai começar a fazer essas perguntas aqui para o Bispo Flávio, ok? Antes até, teve uma outra pergunta que eu não anotei, foi agora de última hora. Um amigo nosso, de nome Delmiro, ainda falei que esse tal não deu para ver que eu dei muita importância. Delmir. Ele perguntou sobre 3 dias de escuridão. Aí você vê que isso encaixa onde? Boa. Mais ou menos. Então vamos passar o resto da noite eles falando. Então vamos para o arrebatamento, Delmir? Pode esperar. Mas eu gostaria de falar sobre isso. Por favor. Eu sei que nós vamos ter três tempos juntos, né? E é muito importante esclarecer dúvidas. Eu penso que isso é bem legal. O que é o arrebatamento? Hoje nós estamos tendo uma chuva aqui, não sei se o barulho está saindo lá na transmissão, mas se tiver é porque, graças a Deus enviou chuva. O que eu vejo e entendo? O arrebatamento, nós temos vários acontecimentos no livro de Apocalipse. Arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda de Jesus, guerra do Armagedon, guerra final, milênio da paz, juízo do trono branco, aparecimento da besta, falso profeta, aparecimento da besta, anticristo, o juízo da grande meretriz, da Babilônia, e assim, são muitos eventos. Um dos eventos é o arrebatamento. Que evento é esse? O arrebatamento é, de fato, a igreja do Senhor, a igreja preparada do Senhor, que vai se encontrar com Jesus nos ares. Então, tem um esquema para esse acontecimento. O que vai ser? Quem tiver morto, as águas, os rios, né? Outro dia eu estava conversando com o pastor João Jovita sobre isso, vão dar os seus corpos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vão se encontrar com Jesus nos ares. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. O que é morte? Morte é passagem de um estágio de vida para outro. Então todo mundo que estiver vivo vai morrer. E vai passar a ter um corpo glorificado. E nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E vamos passar 7 anos em uma festa chamada Boda do Cordeiro, Bodas do Cordeiro, onde nós vamos ter lá um juízo de galardão pelos nossos feitos. E depois nós voltamos na segunda vinda com Jesus para instaurar o governo de Deus na terra definitivamente. Então o arrebatamento é a tirada ou a retirada por Deus da igreja aqui da terra. Como isso vai acontecer? Num piscar de olhos.
num piscar de olhos, é assim que a Bíblia diz. É muito rápido. É uma coisa, todo mundo diz assim, como um raio que se mostra no Oriente, no Ocidente, vai ser a segunda vinda, todo olho verá. O arrebatamento não. O arrebatamento, estarão dois andando aqui, um será retirado. E você vai falar, cadê meu amigo? Né? Empresas americanas de aviação não colocam dois crentes no mesmo avião, como piloto e copiloto, porque sabem do arrebatamento. Então o arrebatamento ele vai ser instantâneo, não será visto pelas pessoas, só aqueles que participarem do arrebatamento que vão ver Jesus na glória, nos ares, né? Vão encontrar com Jesus. Agora os outros não vão ver. Mas vão perceber depois que aconteceu. Vão perceber no mesmo instante. Nós estamos aqui na igreja, tem 200 pessoas aqui. Tem um arrebatamento. 50 sobem, 150 vão ficar olhando. Cadê as outras pessoas que sumiram instantaneamente? Quem conhece a Bíblia saberá que aconteceu um arrebatamento. Mas quem não conhece, vai falar o que eles falam aí. Agora, né, na semana passada, alguém fez essa pergunta. Está passando uma nave aí que vai sugar os maus da terra. Né? O meu sogro, ele tem esse conceito. Ele é espírita da Macumba, que é uma linha do espiritismo. Ele disse que no livro Capela... Eu não conheço, ele fala muito esse livro, possivelmente São Justino, na sobrinha. E ele disse que está aproximando um planeta, e esse planeta vai levar os obsessores. Tanto que depois que houver essa retirada, a Terra vai ser... melhorar. Então essa é a história que nós ouvimos hoje. Quem é crente, cristão, conhece a Bíblia, sabe, vai ter o arrebatamento, e quem não foi, vai passar um aperto, um perrengue danado, né? E quem não é fiel, quem não é crente, cristão, vai ver o arrebatamento e vai dizer, poxa vida, levaram os maus, agora a terra melhora. É isso, exatamente isso. Na mão daquele que ficar dominando, realmente vai melhorar. Vai melhorar. Então, uma pergunta que é pertinente, já que a gente está falando sobre isso. É verdade que as pessoas que irão presenciar aviões caindo e carros perdendo o controle? Claro. Eu acho que avião não, porque, como eu disse, muitas empresas aéreas não colocam dois cristãos em um mesmo voo pilotando. Sempre tem um que não é. A segunda pergunta, para aqueles que ficarem, eles terão a segunda chance? E como é a segunda chance? Sim. É preciso que a gente entenda que nós estamos hoje vivendo um período chamado graça. Antes era lei e antes tinham outros períodos. Vai chegar um período que é de 7 anos, que é uma grande tribulação. Eu não trouxe para a Bíblia. Tem Bíblia aí? Abre Apocalipse, capítulo 12, verso 6 ou 7, eu acho. Lá diz assim, que a igreja vai parir, ou a mulher dá luz a um filho varão que é arrebatado. Então essa é a figura do arrebatamento. E a mulher fica. Só que essa mulher vai ser perseguida pelo diabo. Mas lá, eu acho que no verso 7 diz que Deus preparou um lugar no deserto para que ela se escondesse e tivesse lá tudo que precisa por 1260 dias, que é 3 anos e meio da grande tribulação. Ou seja, você podia ler, por favor? Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali preparado por Deus, para que ali sustentassem pelo período de 1260 dias. Então Deus vai sustentar essa igreja por um período no deserto, escondida. É lógico que essa aí é uma figura, né? Então, ou seja, a igreja perseguida vai ter a presença de Deus, o sustento de Deus, só que vai ser em um sistema de salvação diferente. Vai ser muita perseguição, muita dor, muita angústia e de muito sofrimento. Mas Deus vai estar lá com essa igreja perseguida. Deus não desiste da igreja. Você, ao falar do arrebatamento, você falou algo que às vezes as pessoas ficam querendo entender. Por exemplo, você disse assim que
as águas devolverão os corpos. Sim. Se os corpos já se desintegraram, Deus é poderoso para transformar um corpo de carne e osso em corpo glorificado, como foi o de Jesus. Jesus tinha marcas, não tinha? Então, olha aqui as marcas. Mas ele atravessou a parede, ele comeu com os discípulos. Ele estava no corpo glorificado. então seria corpo, mas corpo glorificado. Glorificado. Não é o corpo Então Deus vai material. transformar, assim, é porque as pessoas pensam, não reconheceram Jesus, os discípulos de Emaús não conheceram Jesus, mas os discípulos na Galiléia reconheceram Jesus. Quando eles se reuniram, eles conheceram Jesus. Só os de Emaús que não. Então muitas pessoas perguntam, eu vou te reconhecer lá? Então tem uma música muito antiga que nós cantamos muito, que diz assim: lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei Isaac e Jacó. Ou seja, eu cantando sou uma negação. Mas seria muito ruim se eu fosse para o céu e não te conhecesse lá, não conhecesse Jacó, não pudesse chegar perto de Isaac. Seria muito ruim isso. Nós vamos nos conhecer. Agora, eu não quero causar transtornamento das pessoas, mas imagine que cada um vai ressuscitar no melhor dia da sua forma. Talvez o melhor dia da sua forma foi com 35 anos. E aí então, maduro, o corpo. Talvez você não tivesse cabelo branco. Possível. Né? Muito possível. Então, assim, qual foi o melhor dia da minha vida? Esse dia que eu vou ressuscitar. Aí alguém vai me perguntar, e se uma criança morre, como é que ela vai ressuscitar? Como criança? Não, no melhor dia da sua vida. E se um velho morrer, vai ressuscitar a estatura do varão perfeito? Estatura do varão perfeito. Muito bem. Então seria a data de Cristo. Já que já estamos nesse assunto, então pergunta, como será marido e mulher depois do arrebatamento? Eu prefiro não responder Muito essa. boa pergunta. Puxado. Eu tenho uma heresia particular. Se eu falar, vão brigar comigo. Então vamos lá, vamos provocar uma briga. A Bíblia diz assim, Jesus respondendo aos fariseus, né, eles perguntaram, e aí, lá do céu vai ser igual anjo. E eu pergunto para vocês, tem anjo mulher? Não conheço. Tem alguém aí que conhece alguma passagem na Bíblia que fale de mulheres que sejam anjos? Pois no livro de Zacarias tem uma passagem que diz de mulheres com asas aladas, que levam uma asa, ou seja, uma éfa de farinha, uma éfa que representa o pecado da nação de Israel. Tem uma anja. Isso é heresia, viu? Não, mas tem? Tem. Tem a passagem da éfa, Felipe, acha aí para mim no... Tá, então, Procura aí. quando acha para... Então, na sua opinião, Zacarias. vai casar? Mas Não vai Jesus casar? disse assim, lá no céu não casam e nem dão em casamento. Lá no céu, quem vai morar no céu? Ué, só os anjos, nós vamos morar na terra. Jesus disse, ou a Bíblia diz, que Deus vai descer a Nova Jerusalém e Deus habitará conosco. Nós vamos morar onde? Na terra. Na terra. Então eu pergunto para o irmão aqui que está me perguntando, faz de conta que é o irmão lá. Deixa eu te perguntar. Quando Deus fez o homem, fez a terra toda e estava aqui o homem cuidando, melhor lugar do mundo, não tinha defeito, não tinha doença, não tinha dinheiro, não tinha dívida. O que Deus descobriu? O homem é ruim? Mal? Não. Pelo contrário, Viu que o homem era muito bom. É. 2 vezes Deus falou muito bom. É verdade. É a única vez, né? Então, o que Deus descobriu? Deus descobriu um problema, um defeito no homem. Faltava uma companheira. Ele disse assim, não é bom que o homem viva só. Quem fez o homem para casar? Deus. Lá no projeto original do Jardim do Éden, Deus queria que o homem tivesse uma mulher? Claro que sim. Ué. Claro que sim. Ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira. Assim, depois que ele olhou e viu que era muito bom, Mas tinha um problema. Uma companheira que precisa Então de- no céu não casa e nem dá em casamento. Para anjos. Mas não vou falar para anjos. No céu, quem quiser morar lá, não casa nem dá em casamento. Na terra, desde que foi feito o Jardim do Éden, se casa e se dá em casamento. mandaram aqui, bispo, o Zacarias. Mas isso eu estou dizendo, eu não quero responder.
Apaga aí. Mudaram aqui sobre a anja. Respondeu você, Natan? Zacarias 5:8. Vou achar aqui enquanto. Mandaram aí? Isso, vou ver se eu Por acho. favor. Pode continuar. Então, essa pergunta de dar em casamento não dar, quem já foi casado reconhecerá a sua esposa, vai continuar com a sua esposa. Se nós andarmos por esse caminho, vai ser muito difícil. Essa foi sempre a briga dos religiosos judeus, porque eles tinham uma lei que se a mulher casa com o irmão, normalmente o irmão mais velho, se ele morre sem ter filhos, o outro irmão sequente, em sequência, deveria suscitar descendência. Aí eles perguntam, e aí, como é que vai ser? Quem será o marido? Eu não gostaria de falar isso porque essa coisa causa muita confusão. Eu prefiro não responder. Deixa o povo então quebrar a cabeça. Vamos falar de outras coisas? Vamos voltar para o arrebatamento. Você conseguiu achar a passagem? Zacarias capítulo 5, versos 7 e 8. Fala assim. Mas se eu fosse você, nós não vamos repetir essa passagem para o pessoal procurar na Bíblia. Eu nunca conto o lugar exato. Eu sempre abro a Bíblia, a primeira vez que eu estou contando a passagem. Só para não contar. Leio? Pode? E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou, esta é, pois, a Rixá, ou Rixã. Não, acho que não é essa passagem Não. aí. É no 9. 9? De novo levantei os meus Isso, olhos essa e passagem. observei que se aproximavam bem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. E elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. O que é uma mulher de asa? É uma anja. né? Muito bem. Essa é uma visão que Zacarias tem de como Deus estava tirando o pecado da nação de Israel. Não vou explicar muito, mas exatamente fala de duas mulheres, pela primeira vez na Bíblia, e única que eu conheço, que tem lá duas anjas. O livro de Zacarias ele é muito cheio de visões, né? Ele é muito parecido com o livro de Apocalipse. Sobre esse arrebatamento, nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Vamos. Aquela igreja que estiver preparada para isso, vai ser arrebatada, vai ser tirada da terra. E nós encontraremos com o Senhor nos ares. Isso está ligado à vinda de Jesus. Claro. Porque ficaremos nos ares, e lá será, igual você disse, a entrega dos galardões. Estaremos diante do tribunal de Cristo? Sim, nós vamos passar lá em torno de 7 anos, dentro do galardão de Jesus. Deixa eu mostrar uma coisa interessante, pode? Sim, claro. 2015, 2014, 2015 foram 2 anos muito especiais em sinais. 2017 foi um ano mais especial ainda. Então eu gostaria de falar de novo, 2014, 2015 e 2017, certo? Alguns estudiosos, eu vou mostrar aqui de longe, não quero fazer isso, alguns estudiosos falaram, estudaram, todas as vezes que nós vemos falar de sinais nos céus. Perguntaram aqui, como é que é o nome do irmão? Delmir. O Delmir procurou, fez uma pergunta sobre os 3 dias de escuridão, certo? Todas as vezes que nós vemos sinais, pelo menos no Apocalipse, em alguns outros lugares na Bíblia, nos céus, e especialmente quando a gente fala de lua, são sinais para Israel. Vai ter escuridão, sinal para Israel. Vai ter 3 dias, sinal para Israel. Vai acontecer alguma coisa, sinal para Israel. Todas as vezes que aconteceram sinais especiais nos céus, aconteceu algo com Israel. Todas as vezes. Por exemplo, lua de sangue, as famosas luas de sangue, você vai ver que elas acontecem exatamente nas datas das festas. Na guerra de 1967 aconteceu um evento na lua e aconteceu a libertação de Israel, a guerra dos 6 dias. Todas as vezes que tem sinais, tem alguma coisa que vai acontecer com Israel.
Sempre foi assim. Falando de arrebatamento, esse pessoal, marcando as 4 luas de sangue, marcando o fato que aconteceu em 23 de setembro de 2017, eles dizem, são estudiosos da Bíblia, não sou eu. Eu acho interessante. Um pouco mais estudioso. Não. Eu não creio assim. Mas eles dizem que em setembro desse ano pode acontecer o arrebatamento. Pelas contas deles lá, setembro de 2020. É mesmo? Isso. Agora, é interessante a gente entender. Isso aqui não é uma coisa que a gente passe para as pessoas. É gente que está estudando a Bíblia e falando. Então, de fato, o que está acontecendo, como que está acontecendo essas coisas é muito importante. E as pessoas estão falando muito hoje. Eu acho que a gente tem ali uns 20 minutos ainda, né? Não sei como é que estão as perguntas aí. Mas tem hoje uma coisa muito importante que está todo mundo perguntando, dizendo assim, e o tal famoso, como é que é mesmo? Os 3 dias de escuridão. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Qual foi o primeiro eclipse de fato registrado na história? Não sei se vocês sabem, mas foi um fato que aconteceu lá na Assíria. E o nome desse eclipse solar foi Bur-Sagali. Isso mesmo, Sagali. Quando que aconteceu isso? Eu vou dizer a vocês. Quando Jesus fala, outro sinal vocês não vão ter, que senão o sinal de Jonas. Já ouviu falar disso na Bíblia? Não. Qual era o sinal de Jonas? Que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, e assim também Jesus ia passar 3 dias na terra. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que muita gente não sabe, você pode estudar isso na internet, sem nenhum problema. Os ninivitas, a cidade de Nínive é hoje a cidade de Mossul. De vez em quando vocês vão ver esse nome aí, é a antiga cidade de Nínive. Os ninivitas acreditavam que o Deus deles era um homem, metade peixe e metade homem. E que de vez em quando ele saía da água e ia encontrar os homens. Jonas, possivelmente, deve ter alguém visto ele sair, o peixe vomitar ele na praia. Ou a história ficou conhecida. Então imagina um homem que saiu de dentro do mar, da barriga de um peixe, e vai pregar para os ninivitas. Faz sentido ou não? Faz muito sentido, né? Porém, qual foi o sinal de Jonas? De fato, foi que naqueles dias teve o primeiro eclipse registrado, que tem registro, chamado de Bur-Sagali. Todos os ninivitas viram no céu, quando Jonas pregou, um eclipse completo. Agora imagina, um cara sai de dentro da água, da barriga de um peixe, prega arrependimento e o sol fica escuro. Toda a nação se arrependeu, né? Toda a nação. Agora, quando Jesus morreu, qual o sinal que teve? O céu se enegreceu. Desde a hora sexta até a hora nona, houve um eclipse solar completo. A terra inteira ficou escura naquela região, lógico. Ou seja, ele cumpriu o que falou. Essa geração pede um sinal, vai ter o sinal de Jonas. Pronto. O sinal do eclipse. O que foi? Uma escuridão, 3 horas de escuridão. Hoje a gente vê falar aí de 3 horas de 3 dias de escuridão, certo? Essa profecia de 3 dias de escuridão, o primeiro registro dela aqui no Brasil foi no ano de 1988, há 32 anos atrás. Ela é uma profecia católica, dada por um senhor católico, e está lá, se você olhar no site, Associação Nossa Senhora do Anguera, lá da Bahia, há 32 anos atrás. Ela já existe. Porém, tem registro dela
há mais de 200 anos. E se você entrar no site lá, Associação Nossa Senhora de Anguera, na mensagem 110, está lá no site, você vai ver lá a mensagem, como se fosse Nossa Senhora que apareceu para alguém e deu essa mensagem. Só que essa mensagem não é de 32 anos, há 200 anos já se fala a respeito disso, há mais de 200 anos. É tão comum essa profecia, tão comum que já tem mais de 200 anos, que tem um padre, um frade, aliás, americano, que escreveu um livro que se chama Os 3 Dias de Escuridão, Profecias de Santos e Videntes Católicos. Então, essa profecia aí é verdadeira? Não, é falsa. Ela tem mais de 200 anos que ao redor do mundo católicos falam dela a mesma coisa. Fala de vela branca, fala de não sair da porta de casa, tudo igualzinho. E essas Não é uma profecia bíblica. não é. Essas profecias que você pode olhar aqui no site, pode olhar no livro de 200 anos, de 30 anos atrás, falam que são aparições da Senhora Aparecida, dizendo: meus filhos, não saiam de casa, os demônios vão te matar, usem velas brancas, as velas, a mesma coisinha. Então, essa de fato é uma profecia do diabo, do inferno. Tem uma pergunta aqui que se enquadra um pouco com a ciência também. Ela fala assim: o universo é muito grande. Faz sentido pensar que depois do arrebatamento, quando estivermos com o corpo glorificado, iremos povoar o universo de alguma maneira, ou seria somente planetas vazios por toda a eternidade? O arrebatamento não tem nada a ver com isso. É a primeira coisa. A gente tem que pensar no plano original de Deus. O que Deus queria fazer lá no Jardim do Éden? Multiplicai e enchei a terra. Essa era a vontade de Deus. E quando enchesse a terra, o que ia acontecer? Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei. Agora, o arrebatamento, eu vou lá na glória, fico com Deus lá 7 anos e volto para a terra. E aí o que nós vamos fazer? Vamos encher a terra. Vai casar? Não sei, mas vamos encher a terra. Inclusive tem uma pergunta que fala sobre isso. Se eu for arrebatado solteiro, eu ainda terei chances de casar? Não, casa agora, que aproveita e aperta o passo, pega a primeira aí e já agiliza, né? Uma vez arrebatado, ainda corre o risco de alguma forma ou outra perder a salvação? Não. Acabou. Arrebatou, está salvo. Estou salvo. Na glória, no juízo de galardão, diz a palavra que todas as nossas obras serão testadas pelo fogo. Tem gente que tem obra de ouro, tem gente que tem obra de prata, tem gente que tem obra de madeira, tem gente que tem obra de palha, e todos nós seremos provados nas nossas obras. Tem uma passagem na Bíblia que diz que lá no céu alguns vão levar umas chicotadas de Deus. Mas salvação não perde. Mas salvação, serão salvos como que pelo fogo, é a expressão. Mas não serão. Arrebatou, subiu no arrebatamento, Estou salvo. está salvo. Eternamente salvo. Eternamente salvo. Muito bem. Deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Pode ser pergunta? claro. Vamos embora. Porque se engloba bem. Como será a distribuição dos galardões? Não sei. Esse é só com Deus. Mas a Bíblia tem uma passagem que diz: uns serão colocados sobre 5 cidades, outras sobre 10 cidades. Então tem uma referência dessa, falando que nós vamos ajudar Jesus no governo mundial dele aqui na terra. E alguns, com maior galardão, vão cuidar de cidades. Eu quero. Porteiros. Hã? Porteiros, né? Porteiros também. É uma, não vou dizer que uma heresia, pelo menos eu espero que não. Mas eu tenho falado que, tenho ensinado até, que eu quero te dar uma triste notícia, eu aprendi isso com você, quando eu ensino Apocalipse. É ótima notícia. Uma vez que nós seremos arrebatados, ficaremos 7 anos,
Sim. Voltaremos na terra. Para que voltar? O homem não foi feito para morar no céu. E até Deus vai vir morar na terra. Nós vamos instaurar aqui o governo de Deus e vamos restaurar isso. Tudo que o Partido Verde, esse pessoal aí que luta pela natureza, tudo que eles pensam fazer, nós vamos fazer aqui, vamos restaurar a terra. Paulo escreveu nos Romanos, ele disse que a natureza geme guardando a redenção. Então, nós vamos ser aquilo que vai resolver o gemido da natureza. Nós vamos voltar e trabalhar muito, vamos restaurar toda essa terra perdida, fazê-la voltar a ser um jardim do Éden como no início. Na volta, é possível que seja no dia lá do cerco fechando da batalha de Armagedon. Jesus vem, aí não tem nada a ver com a igreja, nós só vamos vir com Jesus, mas Jesus vem para salvar os judeus, ele vem como o Messias dos judeus, que isso é a segunda vinda, não é o arrebatamento. Mas a segunda vinda já pós-arrebatamento. Isso, 7 anos depois do arrebatamento. Começamos a restaurar a terra. 1000 anos de paz. Sempre no tempo em que Satanás será preso. Depois que fizemos todo o processo de restauração, depois de 1000 anos, é possível que uma vez restaurado, porque a eternidade não tem fim, é diferente de infinito, né? Infinito não tem fim, mas teve começo. Eternidade não tem nem começo, nem fim. E uma vez que a eternidade, porque o ser humano ele tem dificuldade de pensar em eternidade com o tempo. 1 bilhão de anos, 1 trilhão, ele não tem, acabou o tempo. Anula, né? Mesmo porque Deus não tem. Nós não temos como pensar nisso. Deus não tem possibilidade de a gente pensar. Mas uma vez na eternidade, restaurado a terra, você vê possível que possamos sim habitar outros planetas? Deixa eu só concluir a pergunta. Porque lá no Éden, quando criou-se o primeiro casal, quando criou Adão, está escrito que Deus trouxe os animais à sua presença, ali os animais selváticos, os animais marinhos, tirou, quer dizer, houve um transporte para poder dar o nome, por exemplo, aos animais selvagens, aos animais marinhos. Trouxe todos na presença de Adão e Adão pôs o nome neles. Isso. E nós hoje não desenvolvemos 10%, aquele que desenvolve 10% da sua capacidade de raciocínio um QI super elevado. Não é, na maioria não é. Uma vez desenvolvendo os outros 90%, eu não sei, eu acho que eu assisti muito quando criança, aquele Jornada nas Estrelas, aquele transporte, né? Você não vê essa possibilidade de sermos transladados para outros planetas, com essa possibilidade de desenvolver o 100%, porque na eternidade vai chegar uma hora que a Terra não tem mais, assim, uma vez restaurada a natureza, restaurada a terra, restaurado todas as coisas, feito da terra um jardim de Deus, nós não vamos ficar lá esperando um anjinho trazer um vinho para colocar na nossa boca, não vai ter uma vida ociosa. Você vê essa possibilidade? Voltando àquela pergunta, inclusive, do que o Alex fez aqui. O que eu entendo Deus tem um plano, encher a terra. Até aí eu posso provar isso na Bíblia. Daí para frente, é loucuração. A gente pode falar o que quiser, né? Mas até aí a gente tem como dizer, vai encher a terra e a terra vai ser toda povoada. Não vai ter mais fome, nem dor, nem nada disso. Mas vamos pensar no que tem na Bíblia, certo? Imagina o eunuco de Candance andando, lendo a Bíblia. O que acontece? Fato, de que acontece? Ele encontrou-se com o Filipe. Filipe veio de onde? Foi transladado. Transladado de onde? Também isso tem na Bíblia, não tem? Ele estava aqui tinha estudado a Bíblia. E achou do outro lado. Sim. Então, isso existe na Bíblia? Transladado é possível.
Não, existe isso. Sim. Eu estou aqui e Deus vai lá agora. Então é possível essa Tá na teoria. Bíblia. Não. Essa teoria mesmo não é de toda herética. Está na Bíblia. A gente pode falar o que está na Bíblia. Então, vocês que não tá- ouviram, aqueles que já me ouviram falar várias vezes sobre isso, tem um fundamento bíblico, né? Essa Está na Bíblia. possibilidade Então de ser tem transladado. possibilidade. Isso Tá. Agora, eu particularmente, pessoalmente, eu não acho que Deus fez essa galáxia e todo esse universo para ficar Ociosa, ansioso. do jeito que Eu sei que alguns ele criou para sinais. muito bem. Porém, eu acredito, sim, que quando a Terra estiver cheia, a gente ia encontrar. Muito bem, fico feliz de tê-lo como alguém que também tem esse pensamento. Eu tenho também certeza de que alguns dos nossos participantes ficou um pouco em dúvida, porque talvez eu não tenha completado a pergunta do corpo glorificado. Há não sei quantos anos, décadas, séculos, os cemitérios eram dentro da cidade, os corpos eram ali. Hoje ainda, a sepultados. maioria dos cemitérios mais antigos ainda estão. Aí daquele lugar, depois que deixou aquele lugarejo, aquela aldeia, aquele lugar que era habitação, se transformou numa cidade, às vezes usou aquela terra onde um corpo desintegrou e fez um tijolo para construir uma casa. Então aquele corpo desintegrado está no tijolo. E aí? Vai ruir. A terra vai dar os seus mortos. Tem gente que acredita que essa passagem é só para a segunda. Nós vamos ter 2 ressurreições de mortos. É bom que a gente entenda isso. A primeira ressurreição de mortos é para o arrebatamento. Sim. É para a vida. A segunda Julgamento. ressurreição de mortos é para o julgamento. Diante do trono branco. Então, quando se fala em trono branco na Bíblia, é julgamento. Julgamento. Tribunal de Cristo na Bíblia é galardão. Sim. Coroas, galardões. E muitas pessoas pensam que essa passagem é só para o arrebatamento, ou só para a ressurreição do juízo final, mas não é. Quando tem ressurreição, a água tem que dar o corpo, o mar tem que dar o corpo, seja o que for, tem que dar o Os corpo. mortos ressuscitarão primeiro. Isso. Esses para a salvação, para a vida. Os outros para o juízo eterno. Se você que participa conosco tem alguma dúvida sobre arrebatamento, é importante você já enviar a sua dúvida, a sua pergunta, para que possamos partir para as considerações Eu estou finais. achando que hoje o povo perguntou pouco, né? Pois é, mas geralmente pergunta depois. Deixa eu só inflamar esse negócio, pode? Sim, claro. A respeito ainda daqueles negócios da escuridão. Todo mundo me pergunta, Flávio, e aí, vai ter 3 dias de escuridão? Deixa eu ler algumas passagens aqui, pode? Você pode ler para mim? Posso ler? Pode ler? Então, por favor. Joel capítulo 3, verso 14 e 15. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O sol e a lua se escurecem. A lua não tem brilho, ela reflete o brilho do sol. Toda vez que o sol escurecer, a lua vai escurecer também. Mas tem uma profecia em Joel que diz que vai ter escuridão na terra. Isso. O que mais? Marcos 13, 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Mateus 24, 29 e 30. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Atos 2, 16 e 17. Esse diz lá no final que o Senhor vai derramar o Espírito, e no final diz que tem uma passagem jóia aí, diz assim, que o sol se escurecerá, como é que é? Só no final aí. Final do Mateus 24? Não, do Atos. Atos 2, verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes que venha o dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E o versículo seguinte é assim: todo aquele que
buscar o Senhor e todo aquele que confessar o Senhor será salvo. Né? Aí nós temos Apocalipse 6,12 ainda, que fala que vai ter escuridão também, não é isso? Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E tem ainda Apocalipse 9 que fala que o céu vai escurecer. Eu separei, eu sabia que tinha uma pergunta dessa hoje. Pois é. E eu separei que essa profecia que eles falam aí, inclusive daquela senhora americana que é traduzido, são vários vídeos, vários áudios, né? Isso aí tudo é falso, irmão. Isso aí tudo é picaretagem, é tudo heresia, não tem nada de verdade nisso. Isso é só repetição de coisas que estão atrás. Então não tenha medo, fique tranquilo. Porém, tem 7 versículos aqui na Bíblia, no mínimo, e eu posso arrumar mais uns 3, dizendo que vai ter escuridão. Isso está na Bíblia. Quando que vai ser? Aqui diz que antes da tribulação, mas aí diz o seguinte: antes que venha o dia do Senhor, e depois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não pode ser essa tribulação. Então deixa eu dar aqui alguns dados para vocês. A gente tem ali 4 ou 5 minutos. Ou acabou? Tem Não, minutos para encerrar. Eles estão balançando a mão assim, acabou. Só a live vai cair, irmão. Enquanto cair aí, irmãos, eu vou falar aqui que dia que vai ser essa escuridão, depois vocês voltam. Só um minutinho, entra de novo aí. Então vamos esperar. Bora lá. Enquanto isso a gente vai contando, porque eles não estão lá. Você acredita? É claro, você acredita que eu vou falar? É a primeira vez. Pois é, estão gravando. Mas não tem problema, né? Você acredita? Eles estão ali balançando a mão, não entendo nada disso. Você acredita que nunca me fizeram essa pergunta das 3 noites? Tem demais, hoje todo mundo manda É a primeira vez você ouviu eu perguntando, então eu já pergunto ao vivo. Hoje me perguntaram sobre o som que está fazendo no céu. Depende de vários lugares do mundo. De vários Em lugares. Israel, especialmente, se eles veem, escutam, tem muitos vídeos gravados desse som. Tem som de trombetas, tem som de, parece que é avião que está. Meu Deus do céu, se eu vi o som da trombeta e eu não caí de joelho, eu tô... Essa é uma boa pergunta. Quando é que vai ser o arrebatamento? Tem a hora marcada na Bíblia. Você sabia? Som da trombeta, quando... O soar da última trombeta. Tem 7 trombetas no Tem Apocalipse. gente ouvindo som de trombeta, meu amigo? Eu não posso ficar para trás, não. Quero saber a hora agora, peraí. Não, está na Bíblia. Deixa eu explicar para vocês. Com a volta de Jesus, a gente não pode saber a hora. Mas no arrebatamento está lá. Quando você lê Tessalonicenses, diz, no soar da última trombeta. Lá no livro de Apocalipse tem lá quando é que vai acontecer a 7ª trombeta. Tá lá, na 7ª trombeta vai papapá, e aí você sabe o horário do arrebatamento. Tranquilo. Tem hora, dia, tem. Mas no soar, não você está ouvindo, quer dizer, no soar, no começar, quer dizer, no soar é o arrebatamento. Não tem esse negócio de você ficar ouvindo a trombeta. Peraí, toca mais aí, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu dar uma arrumada na minha vida aqui. Tá tranquilo, já posso falar? Tá todo mundo de volta aí ou não? Então vamos lá. Aconteceu uma coisa muito especial, que foi a Torre de Babel. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder entender todas essas coisas. O que aconteceu na Torre de Babel? As pessoas se uniram para estudar o quê? Eles queriam saber como Deus governa o mundo, como Deus governa todas as coisas. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma torre que o seu cume chegasse aos céus. O nome disso, na antiguidade, era zigurate. Os zigurates ficaram famosos. Seria um templo? Não, é uma torre mesmo. Não dá para ver de lá, mas é isso aqui, mais ou menos. Né? Inclusive, seria na época, o zigurate ele é um templo onde as pessoas têm acesso, inclusive por corredores em volta. Isso, exatamente. Tem eles redondos, quadrados, já tem de vários modelos no mundo. A Terra era uma só. Então... Isso antes do Pangeia. Isso, antes do Pangeia. Teve a Pangeia, que era uma terra só, aí depois se dividiu em alguma coisa em duas, que era Gondwana e Laurásia.
e depois se dividiu nos continentes. Isso todo mundo aprende aí na geografia, na história, e todo mundo sabe disso. Então, todos os povos tinham um conhecimento sobre o quê? Sobre astronomia, astrologia. Eles estudavam os astros. Eu estive em Israel, num lugar que dá para entender muito bem como é que era essa torre. Como é que era? Era uma torre que tem um cano no meio. Imagina assim, você vai ver os zigurates, você vai ver isso. Ele tem um negócio ali no meio e lá embaixo tem água. Então eles olham para baixo e estudam o céu que está lá em cima. E o topo dessa torre era o desenho dos astros. E eles então conheceram como Deus governa o mundo, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz está escrito lá nas estrelas. Eu sempre erro o nome da cantora, a Zizi Posse, né? O nosso amor estava escrito nas estrelas. Isso é da geração desses povos. E esses caras novos não vão saber o que é. Mas de fato, a Bíblia diz: os céus anunciam o poder de Deus, as obras do Senhor, e o firmamento, as obras de suas mãos. Então, de fato, tudo que Deus faz está escrito nas estrelas. Está lá escrito. E você vai ver que ao redor do mundo, seja Stonehenge, seja aqui na América Central, onde estiveram os Incas, quando Deus dividiu os 70 nações, ou dividiu lá as línguas, cada povo saiu com conhecimento da construção do zigurate e de como Deus governa a terra, de alguma forma. Todos esses templos que você encontra por aí, pirâmides. Então, onde é que tem o maior número de pirâmides do mundo, Alex? Egito? Não, no Sudão, na África, né? Tem muito. Onde é que está a maior pirâmide do mundo, você sabe? México. No Panamá. A maior pirâmide do mundo é uma montanha inteira. No México tem a segunda maior. Então, são coisas que nós não sabemos, mas todos eles têm alinhamentos de sol, de lua. Você pode olhar os templos lá no Peru, eu estive lá visitando alguma coisa, e você vai ver, quem vai para o Egito, vê lá as pirâmides, todas elas têm alinhamentos solares e lunares. Muito perfeito. De onde vem isso? Lá da Torre de Babel. Por quê? Porque as pessoas queriam estudar a Terra. Então, quando você olha para o céu, você vê um negócio mais ou menos, não vai dar para ver daí, né? Você vai ver um quadro preto, cheio de estrelinha branquinha e pronto, é isso. Mas tem as estrelas. E já desde aquela época, depois mais recente agora, os gregos e os romanos, quando olhavam para o céu, estudavam o céu, eles olhavam e viam formas parecidas. Formas que depois passaram a ser o nome das constelações que hoje nós conhecemos, né? Aqui está muito distante, não vai dar para você ver, mas em 23 de setembro de 2017 aconteceu uma coisa que foi muito anunciada, foi pregada, e nós esquecemos de falar disso. O que aconteceu? Aconteceu um alinhamento de 5 planetas. Esse alinhamento, se a gente pudesse dar uma olhada, não sei se tem uma maior aqui. Essa pessoa pode achar na internet. Tem isso muito fácil. A gente vai ver que esse alinhamento desses 5 planetas, que foi Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, é a passagem de Apocalipse, capítulo 12. É um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e essa é, de fato, a imagem que a gente vê. A última vez que isso aconteceu foi há 7.000 anos atrás. 7.000 anos, se a gente contar, vai dar lá no pecado, né? Então, de fato, tendo 12 estrelas aqui na sua cabeça, tem isso. Você pode pegar, isso aqui está na internet, tem de monte essas imagens. E essa foi uma marca. Esse alinhamento foi agora, há 2 anos 3 atrás, quando Israel completou 70 anos. Aí tem um monte de coisas das quais a gente pode falar, um monte, mas assim, por exemplo, junto com isso aconteceu uma coisa. Eu vou me perdendo aqui nos meus apontamentos, é muito papel.
Mas só para você entender, dá uma olhada nisso aqui, passei para o pastor Túlio. Nós tivemos o que chamamos de tétrade de sangue. O que é isso? São 2 luas de sangue com um eclipse solar completo no meio. Todas essas luas de sangue e eclipses aconteceram exatamente em festas judaicas. Entende isso ou não? Está aí? Estou entendendo aqui. É Páscoa. 15 de abril, festa judaica, 8 de outubro, tabernáculo, 20 de março, ano novo judaico, 4 de abril... O ano novo Páscoa. judaico foi no... Foi a eclipse total do sol. Eclipse total do Sol. Então, todas as vezes, todo mundo está perguntando hoje, e esses 3 dias de escuridão? Eu digo para você, vai ter? Vai. 3 dias? Em maio? Não sei. Eu perguntei para você, onde você chegou aqui hoje. Que dia que é hoje? Qual dia do mês é hoje? Me ajuda, gente? 6. Dia 6. Que dia que vai ser, segundo a profecia? Dia 8. Dia 8, daqui a 2 dias. Uma eclipse total do sol? Não, a profecia que está rolando aí é que dia 8 de maio vai ter 3 dias de escuridão. Vai. E eu não posso sair na porta, eu tenho que comprar a vela branca, poder da minha... Você vai me colocar nesse... Não, mas foi a pergunta que o rapaz fez aí no começo. E já respondeu. E já respondi. Mas eu estou dizendo para os irmãos que de fato vai ter escuridão. Não daquela da profecia, mas essa profecia que está aqui na Bíblia, que eu mostrei pelo menos 7 passagens bíblicas. Mas aí não vai ser um sinal para a igreja, vai ser um sinal para Israel. É um sinal para Israel. Todas as vezes que aconteceu sinais na lua e no sol, foram sinais, não para nós, igreja, mas para Israel. Esse aqui nós vimos. Então nós iremos ver também. Aí é que está. A gente está falando de arrebatamento, certo? Jesus disse em Mateus 24 que a geração que vê Israel florescer, que vê a figueira florescer, essa geração não vai passar. Ou seja, Israel, e era o que eu queria falar hoje de arrebatamento, era sobre essa passagem, né, de Mateus 24, que diz, olha, essa geração não passa sem a ser arrebatada. Mateus 24, 32. Essa geração. Então eu creio que nós somos essa geração que entende que o Senhor está voltando. Então, só um minuto para a gente entender isso. Quando a gente olha para essas coisas que estão acontecendo, esses sinais que estão acontecendo para Israel, e eles sabem disso, e que também nós estamos vendo, nós vimos todas essas coisas. Mas uma geração, lá no Salmo 90, diz que é de 70 anos. Está lá na Bíblia. Se uma geração é de 70 anos, a nação de Israel... Ontem eu tive o prazer e a alegria, tive uma aula sobre os últimos 100 anos de conflitos, falando de todo o conflito palestino-judaico e árabe-judaico, com o professor da faculdade hebraica lá de Jerusalém, um dos professores de lá, o Horowitz. E ontem à noite eu não participei da ceia porque eu estava fazendo um curso lá com o pessoal da faculdade, foi muito bom, foi 1 hora e pouco de aula falando sobre esses conflitos, desde o começo desses conflitos, dessa era nova, e foi uma aula tremenda, né? E a gente pode entender muitas coisas. Israel, nesse novo tempo, ele foi formado no ano de 1948. Se a gente contar 70 anos de 1948, vai dar quantos anos? 1948 mais 70 anos dá o quê? Mas conta aí, gente, pega a calculadora aí. 50, 30... 18, não? 2018. 2018. Se você olhar para 2017, que aconteceu tudo isso, se você vê, a gente entende que o tempo está muito próximo. O salmista fala de 70 a 80. O que passa disso é canseiro e inflado. Ou seja, se a gente tomar essa passagem, então talvez nós tenhamos aí mais 8 anos pela frente. Não, isso no limite. No limite. Vamos ter 8 anos no limite. Quando é que vai acontecer o arrebatamento?
nesses próximos dias. Dos 70 aos 80. Agora, se a gente entender que o florescimento de Israel foi na guerra de 67, na guerra dos 6 dias, então como é que seria? 1967 mais 70 anos dá 2027. É isso? 2037. 2037, estou ruim de conta, hein? Então, para 37, no limite, nós teríamos quantos anos aí? 17 anos. Sim ou não? Sim. Isso. 2000, então eu posso dizer a vocês, de fato, que nós hoje, se a gente tomar essa passagem bíblica e tomando que nós vamos estar nos limites, nós estamos, a partir de 2018, prontos para sermos arrebatados, e no máximo você vai chegar a 2037. Então, no máximo, nós temos aí 17 anos pela frente, no máximo. E a partir de 2018, a qualquer momento, você pode contar com o arrebatamento. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas não estão prontas para o arrebatamento, nenhuma delas. Ninguém está pronto para o arrebatamento. Nós amamos muito a terra. Eu amo demais meu carro, minha casa. Eu amo demais a vida que eu tenho. E a ideia que nós temos de céu é muito errada. Nós, pastores, falhamos nisso. As pessoas não estão querendo ir para o céu. Quem você já viu pregar sobre o céu nesses últimos 5 anos? Quantas pregações nós vimos na televisão, em lives, falando de céu? Então as pessoas, o tempo todo nós estamos pregando, você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. E as pessoas se acostumaram a isso. Então, nós estamos apegados demasiadamente às paixões da nossa vida, por isso Jesus disse, aonde tiver o seu coração, ou o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde é que está o coração dos crentes hoje? Da boa vida que Deus nos deu. Nos dias de Jesus, todo mundo foi destruído, Jerusalém foi destruída, porque eles não estavam preparados para a visitação de Jesus. Tinha um homem em Jerusalém, em Jericó. Aqui estão alguns resultados. Opa, tem alguém participando ali. Ó. Tinha um homem preparado na nação de Israel. Quem era esse homem preparado? Eu entendo que tinha um homem preparado. Lá tinham os saduceus, os fariseus, os essênios, religiosos, estudiosos, herodianos, mas tinha um cara que não era nada disso, estava pronto. Zaqueu. Zaqueu era ladrão, cobrador de impostos, vivia dando cano nos outros, segundo ele disse. Não vou falar se vivia dando cano nos outros, mas ele disse, eu defraudei muita gente, eu vou devolver. Ele, o dia que falou de Jesus, ele estava pronto para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Messias, e ele falou, olha, eu vou resolver minha vida hoje, eu não tenho apego nenhum nesse dinheiro, não tenho apego algum, eu vou vender, vou doar metade dos meus bens, e tudo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aquele era um homem que estava preparado para reconhecer o Messias. Se a gente fosse pensar isso hoje nas nossas igrejas, quantos crentes estão prontos para receber Jesus no arrebatamento? Nós estamos amando demais tudo que está à nossa volta. A Bíblia diz assim, eu separei alguns textos aqui, ao vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Daniel 10, 12, aliás, 1, 2, né? No verso 2, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Lucas 10, 20 diz, quando os discípulos estavam voltando, não vos alegreis porque os demônios se submetem, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 20, do verso 11 em diante, diz assim, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. O arrebatamento deve ser a esperança da minha vida. Eu preciso esperar, preciso saber, eu preciso anelar, eu preciso estudar sobre isso.
Eu não posso ter medo, a maioria das pessoas tem medo, mas eu preciso ter esperança no arrebatamento. Porque a maioria dos nossos irmãos estão com os nomes escritos em escritura, em documento de carro, em títulos, e eles não entendem o valor de estar com o nome escrito no livro da vida. Então nós estamos aqui falando, as pessoas estão perguntando, isso é muito legal, mas de fato eu posso dizer para todos que estão me ouvindo, converte seu coração, muda a sua vida. Jesus está às portas. Tudo que nós pregamos no passado como sendo profético, hoje é bobagem, está tudo escancarado. Tem chip para todo mundo, tem 666, que é o número do não sei o que, tem tudo isso. Converte. Se tem alguma coisa que você pode fazer hoje é voltar seu coração para Deus e se converter muito rapidamente. Se você tem pessoas que você ama, prega para elas. Se tem pessoas que são importantes para você, corre e fala de Jesus para elas, porque elas vão para o inferno. Ou nós tomamos uma posição hoje como igreja, ou nós vamos ficar muito tristes, porque assim como eu disse que eu vou te conhecer lá no céu eu vou entender que muitos que eu amava não foram para o céu, estão no inferno. E vou chorar tanto, vou sofrer tanto, que Deus vai enxugar lá dos meus olhos toda lágrima. Porque eu vou me entristecer com as pessoas para as quais eu não preguei, que eu deixei de conduzir ao céu. Então, se eu posso dizer alguma coisa hoje, depois de tudo que eu gosto de falar desses assuntos, gosto de fazer tudo, eu posso dizer, tem sinais nos céus, tem escuridão, vai ter escuridão aqui na terra daqui uns dias. Assuste-se, e fica assustado mesmo, porque Jesus está voltando, e se você não mudar de vida, você vai para o inferno. É melhor falar que vai para o céu, mas... Bem. Tem alguma pergunta, Alex? Depois disso, né? Mas, só para finalizar, é uma pergunta que todo mundo quer saber. Bora lá. O que precisa fazer para ser arrebatado? Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Não tem o que fazer. Ser fiel a Deus. Com esses crentes mornos que a gente vive hoje, eu estou falando como pastor de igreja e como pastor que ajuda pastores. Nossos crentes hoje são mornos. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, né? Ah, pastor, eu trabalho demais, não estou tendo tempo. Está todo mundo de quarentena. Pastor, esqueci, não vou, não sei o quê. E toda hora tem desculpa para tudo. Irmãos, enquanto Deus não for Deus na sua vida, você não vai ser arrebatado. Não adianta, não adianta a gente pregar um evangelho que é mentiroso. Verdade é, ou você é de Jesus ou não. Se eu sou de Jesus, eu tenho fé, eu vivo pela fé, eu faço pela fé, e não tem outra coisa que me ajude a vencer o mundo a não ser a fé em Cristo Jesus. Ou eu sou crente ou não. Muito bem, vamos encerrar. Semana que vem nós iremos falar também de um assunto que tem gerado um pouco de polêmica, que é sobre o sinal da besta. Vamos falar sobre o milênio e vamos fechar com tudo aquilo que você pode sintetizar e nos passar de Apocalipse. Mas esse assunto, sinal da besta e milênio, vai ser o foco da semana que vem, encerrando com aquilo que você pode, como você disse, tem vários tópicos, né? Tem muita coisa para estudar no livro de Apocalipse, tem muitos eventos. Você pode sugerir alguma coisa além desse? Tem muita coisa boa para nós vermos. A gente precisa entender uma coisa. O que é mais importante? Então, o mais importante é arrebatamento. E eu preciso saber os sinais do arrebatamento. Quais são esses sinais? O milênio, eu vou estar aqui, vou de boa. Já está aqui. Já estou. Já estou salvo. Então, não é tão importante. O sinal da besta. Você vai querer andar com a besta aqui? Não. Já foi antes, né? Já fui antes, eu não quero sinal, não quero nada, eu quero sinal de Cristo, né? Eu quero estar bem com Deus. Então as pessoas ficam preocupadas com isso,
E essa para mim, eu vi que alguém fez várias perguntas sobre o sinal da besta, sobre esse negócio aqui para mim. E eu entendo que as pessoas não estão falando mal, pode perguntar à vontade, eu não quero constranger ninguém de perguntar nada. Mas a pessoa está com medo. Mas é que... E eu tinha que ter amor, é diferente. Eu não posso vir a Deus por medo, eu tenho que vir a Deus por amor. Eu preciso amar a vida de Jesus. Eu preciso fazer como diz lá em Apocalipse, capítulo 22, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu preciso buscar isso, eu preciso de orar por isso. Senhor, volta, Senhor, me busca. Mas você não quer ficar na terra? Quero. O viver para mim é ganho, morrer e para o céu é lucro. Mas eu não quero morrer antes da hora. Mas eu quero que Jesus venha. Eu quero estar pronto, preparado. Eu não posso ter isso como um dia de ladrão, como alguma coisa assim que não está certo. Então você acha que seria interessante, no primeiro momento, semana que vem, falarmos sobre sinais do arrebatamento? Pode ser. Eu creio que hoje vai ter muita pergunta aí. Estão perguntando demais aqui que horas que vai ser a última trombeta. Está lá no livro de Apocalipse, procure lá a última trombeta, veja lá o que vai acontecer, facinho. Gente, não tem dificuldade de ler o livro de Apocalipse, não tem. Está lá, em Tessalonicenses diz, no soar da última trombeta, não diz isso? Sim. E lá, a última trombeta é a sétima trombeta. Então tem lá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e passa 2 capítulos, tem a sétima trombeta. Tem um monte de acontecimentos. Se você ler lá, não tem dificuldade de entender nenhuma. Todo mundo encontra. Tá, irmão, você vai ter que ler. Claro. E o que for de dúvida... Eu vou deixar aqui algumas perguntas que me passaram, eu respondi aqui, só para a gente ter, né? Se vocês quiserem colocar lá os dias de escuridão, as profecias bíblicas reais, não essas profetadas aí, e vocês param de ficar escutando esses profetas de Baal, porque se vocês têm pastor, procure o seu pastor, vai lá. Esse negócio de ficar escutando áudio de WhatsApp, para com isso, tem um monte de fake, é tudo profetada do capeta, né? E tem aqui algumas coisas do Macron, depois se você quiser colocar lá no Instagram. Se alguém tiver interesse. Muito bem, então se alguém quiser os estudos bíblicos, melhor você mandar para ele. É melhor mandar para você, né? Vamos cobrar um cachê disso? Estou brincando, eu tenho um livro escrito, que eu de fato fui para os Estados Unidos, vendi lá, foi muito bem, vendi 1000 livros naquela época, foi muito legal. Que ano foi? Tem muitos anos atrás, eu não lembro mais. Estou escrevendo um outro livro agora, em parceria, e se Deus quiser, quero lançá-lo antes de Jesus voltar. Pois é, eu ia falar isso. Tem que ser antes. Mas se tiver algum assunto que os irmãos têm interesse, eu tenho vários assuntos escritos, estudos e posso ajudar. Muito bem. Então vamos para as considerações finais. Te dou liberdade para... Eu fico feliz, agradecido pela oportunidade, eu amo estudar a Bíblia. Se eu puder ajudar todas as vezes, estou firme. Eu de fato não gosto de fazer live. Eles insistem comigo há muitos anos para fazer e gravar. Eu fiz uma com o pastor Giuseppe, lá de Lavras, lá de Minas Gerais, filho, meu amigão, né? E fiz essas duas, de quarta e agora. Eu gravo mensagens, cultos, mas de fato para mim é uma angústia fazer isso aqui. Vocês ouviram aí? O pastor Túlio é um amigão e eu tenho um compromisso com Deus de nunca negar fazer qualquer coisa. Então eu estou à disposição, fico feliz e honrado. E espero que tenha lhes ajudado. A parte do casamento, vocês cortam, por favor, tá? Pois eu acho E nem ensino isso para ninguém, pelo amor de Deus. Deus. Precisa mais falar nesses vídeos. Bem, Bispo Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Como você disse, assim, até o seu tempo para ficar fazendo live, eu sei, reconheço a escassez, né? Mas eu agradeço por essas 2 quarta-feiras. Vamos encerrar na quarta-feira que vem e dizer-lhes que todos nós estamos sendo edificados. Todos nós estamos acrescentando.
Espero poder sempre ajudar. Espero e conto com isso. E, então nós agradecemos a sua participação. Nós Vamos esquecemos do fazer a irmão. parte Faz. do blogueiro. Como é que é? Irmãos, compartilhem a live se você gostou. Tira uma foto aí, tira um print da tela, marca a Icum, marca a... Posso pedir também, irmãos? Eu preciso chegar a 500 aqui Isso. no YouTube, né? E Como está escrito lá no canal? Centro de Adoração e Fé, TV CAF, né? Então me ajuda lá. Lá tem mais vídeos de estudos bíblicos sobre Apocalipse, né? Estudos detalhados tem lá. Você pode entrar lá. Não estou tirando o público, não. Já me tirou. Você entra lá, me ajuda. Eu vou pedir o meu Isso. povo que entre aqui também e ajude o canal do YouTube aqui. Compartilha lá a CAF no YouTube. No Instagram também tem. Tem. Marca a Icum e compartilha. Nós precisamos divulgar isso aí. Jesus está voltando, então nós precisamos estar trabalhando nessa parte também. Porque tem muita gente que não tem condições de vir, mas tem condições de estar olhando, estudando e de alguma forma vai ser alcançado. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo. O pastor vai dar aqui o final. Mas é isso aí. Compartilha para o máximo de número de pessoas que vocês conseguirem aí. Tá bom? Obrigado. Hoje, na oração matinal do nosso grupo, eu falei, e quero falar a você que nos ouve, antes de encerrar, nós pedimos que vocês marquem, sigam o Instagram da igreja, @icum, para que o nosso projeto não é só encher lá, mesmo porque somos uma igreja nova, estamos começando também nas redes sociais e temos um pequeno grupo. Tem igreja que tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, a nossa tem lá 200, 300. E pedimos que você participe lá, seguindo a igreja, não é para que você faça número, componha, não, porque através desse Instagram, através do Facebook, nós já no Facebook somos um pouco mais antigos, tem lá 700, 800, mas é para que nesses canais nossos de rede social, você possa fazer o que o Bispo Flávio falou, você possa ouvir, você possa aprender, participar, dar a sua opinião, tenha liberdade, faça isso e esteja conosco. @icum__. Siga lá, inclusive agora, no Dia das Mães, sexta-feira, nós estaremos fazendo um sorteio. E se você entrar lá no Instagram da igreja, você vai ver os critérios para poder participar de um sorteio para o Dia das Mães. Vai ser um prazer enorme ter você conosco. Deus abençoe, uma boa noite na paz do Senhor. Amém.